Fala galera, bem-vindo a mais um Jogos do Radar. Eu sou Marcelinho e a gente vai fazer aqui nossa criação de cenário, né, para essa terça-feira, dia 19 de julho. Estou gravando aqui ainda na segunda-feira à noite, né? Posso estar com uma cara um pouco cansada, com uma voz também cansada, porque deu bastante sono esse Palmeiras 1-0 em cima do Cuiabá e o Sport 0-0 contra o Vila Nova, né? Muito protesto da torcida rubro-negra pela proposta, né? Muito provavelmente o Lisca, que completou seu quarto jogo à frente do Sport, vai trocar de time, né? Os técnicos falam tanto que não tem continuidade, que não dão tempo para mostrar trabalho. Quando eles têm oportunidade também, eles saem, então não tem muito o que reclamar, né? Mas vamos lá, vamos falar dessa terça-feira. Na Série B do Campeonato Brasileiro a gente tem Ceará e Avaí. O Ceará que venceu no sábado o Corinthians 3-1, uma bela virada. Se não me engano foi a primeira vitória do Ceará em casa pelo Campeonato Brasileiro, né? Foi a primeira. Bateu de virada, um jogo com vários golaços, né? O Roger Guedes abriu o placar, depois o Bruno Pacheco fez um belo gol, Vina e teve alguém que fechou o placar também. Foi 3-1 o jogo. Não sei quem fez, esqueci quem fez. Foi o Clebão, não foi? Foi o Clebão que fez. E o Avaí venceu o Santos, não foi? Venceu o Santos 1-0, gol do Bissoli. O Avaí que fora de casa não é um bom visitante, né? Em 8 jogos tem uma vitória também, um empate e 6 derrotas. Muito parecido com o Ceará. Só que o Ceará vem de uma boa vitória, então dá para entender um pouco essa odd baixa do Ceará. Dá para vir trabalhar um back, né? Eu acho que o time do Ceará é melhor que o time do Avaí, mas essa cotação de 1,65 está bem baixa, bem baixa. Para quem tem método, dependendo de como o Ceará esteja com a postura, dá até para vir trabalhar alguma coisa em lei ao Avaí, tá? Mas eu vou ficar aqui de olho no mercado de gols, preferência o Ceará abrindo o placar, porque a gente vai ter um Avaí desorganizado indo para cima, o contra-ataque do Ceará é muito bom, tá bom? Série A só tem um joguinho, Série B, Brusque e Grêmio. Esse jogo aqui para mim fede empate, né? Pegar o Brusque dentro de casa, são 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Grêmio fora, 1 vitória, 7 empates. O time fez 3 gols em 9 jogos e tomou 3. Pegar os últimos jogos do Grêmio fora de casa, 0-0, 1-1, 0-0, 0-0 e 0-0. Dentro de casa, o Brusque venceu o Operário 2-0 e vinha de 3 derrotas para Bahia, Ituano e Náutico. Jogo que eu vim aqui para tentar trabalhar alguma coisa em lei ao Brusque. O Grêmio está se fechando bem. Não é aquele time que está jogando bonito, né? Fora de casa. Se eu não me engano, o Grêmio teve a primeira vitória com o Roger de 3 gols ou mais de diferença, né? Que foi... Contra quem o último jogo do Grêmio? Novo Horizonte. Não, Novo Horizonte não. Tombense. 3-0. Mas é um time de poucos gols, né? Em casa vem jogando um pouco melhor. Mas fora de casa, o Roger está tentando fazer essa campanha de tirar a ponta, né, fora de casa e tentar decidir dentro de casa. É um pouco arriscado, o Grêmio tem time para jogar um pouco melhor fora de casa, né? E já perdeu para Chapecoense em casa, por exemplo, já empatou com o Criciúma, então o Grêmio tinha que abrir o olho e começar a vencer também fora de casa, senão pode complicar. A sorte do Grêmio que o Sport empatou hoje, né? Então ficou aqui 5 pontos de diferença, mas se continuar nessa batida aí, vai ser complicado para o Grêmio. A 19, Londrina e Sampaio Corrêa. O Londrina, último jogo, empatou com o Ituano 0-0. Dentro de casa, vem de um empate contra o CSA, uma vitória contra o Guarani, derrota para o Vasco, empate com a Tombense e vitória contra o Operário. Sampaio Corrêa, dentro de casa, ele é muito forte. Fora de casa, ele é a draga, né? Perdeu para a Chape, empatou com a Ponte, perdeu para Grêmio, Criciúma e empatou com o Novo Horizontino. Classificação dentro de casa, o Sampaio, como é que é forte? 7 vitórias, 2 empates. O Londrina tem 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Fora de casa, o Sampaio é o inverso, né? Não venceu ainda, tem 2 empates e 7 derrotas. Dá para entender um pouco esse favoritismo aqui do Londrina,
mas eu vou ficar de olho no Leia Londrina, tá? O que eu vejo, mesmo o Sampaio fora de casa não tendo resultado, o que eu vejo da equipe do Sampaio Corrêa é muito mais encorpado e tem um futebol melhor de ser visto e apresentado do que a equipe do Londrina, tá? Vou tentar ficar de olho aqui, acho que se o Londrina não começar bem, essa odd aí vai ter uma boa correção, tá bom? Bahia e CRB também às 19 horas, 1,60 odd do Bahia, que está em terceiro, o CRB é nono. Dentro de casa, o Bahia é o quarto, né? Tem 6 vitórias, um empate e 2 derrotas. Fora de casa, o CRB é até um bom visitante, né? É o sétimo, tem 3 vitórias e 5 derrotas. 1,60, clássico nordestino, né? Está baixa essa cotação do Bahia, hein? Acho que está baixa, que eu vou ficar de olho, não no lei, marquei errado aqui. Vou ficar de olho só nessa correção de preço. Óbvio que vou estar em alguma situação contra o Bahia, né, para ter essa correção de preço, mas não é um lei que eu tenho 100% de certeza que vai bater, não. Mas essa odd de 1,60 é muito baixa. É muito baixa. Tombense e Criciúma também, às 19. 2,70 para o Tombense, 3 para o Criciúma. Dentro de casa, Tombense é sétimo, Criciúma é oitavo, né? Estão ali um ponto de diferença. Tombense é o sexto como mandante, 4 vitórias, 5 empates e ainda não perdeu. Fora de casa, o Criciúma também é o sexto, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Jogo bem parelho, vou ficar de olho aqui numa correção de preço e num lei. A pior equipe, aqui vai ser difícil ver aqui e falar assim, vou entrar contra o Tombense, não sei. O Tombense tem que me mostrar a postura dentro de casa. Comento com vocês os jogos do Criciúma. Os jogos do Criciúma normalmente ele tende a ir para cima, né, para conseguir um bom resultado ali no começo da partida. Em algumas situações, obviamente, isso não acontece. Criciúma começou perdendo o jogo passado para a Ponte Preta em casa 1-0, só foi empatar no finalzinho da partida, mas é um time que teve dificuldade, mas tentou pressionar a Ponte, né, no começo do jogo. Como teve esse gol rápido, a Ponte até se fechou um pouco mais. Se o Tombense estiver indo para cima, pode ser que essa correção de odd do Criciúma seja mais fácil, ou se o Tombense tiver dificuldade, o Criciúma começando a pressionar mesmo fora de casa, costuma fazer isso, essa cotação do Tombense pode também corrigir para o alto. Então, só ficar de olho no ao vivo mesmo. Jogo, para mim, o mais complicado do dia aqui de prognóstico, tá bom? E o último jogo do dia, Vasco e Ituano, a cotação de 1,80 para o Vasco, ela é mais alta que a cotação do Bahia, por exemplo. Mesmo não jogando bem, né, com o Maurício Souza, piorou o Vasco, né, nos últimos jogos, eu acho que o Vasco é um pouco mais favorito que um Bahia contra o CRB, jogando um clássico nordestino, né? O Vasco é o segundo, dentro de casa não tem, né, o radar esportivo não mostra aqui, mas fora de casa o Ituano é o 12º, não é um bom visitante. Vamos ver os últimos jogos do Vasco dentro de casa. Empatou com o Sport 0-0, que foi o jogo do Maurício, né? Se eu não me engano, foi o primeiro. Aí vem de vitória para o Operário 3-0, vitória para o Cruzeiro 1-0, esse jogo aqui no Maracanã. Empate com o Grêmio 0-0 e a vitória para o Brusque 2-0. O Ituano fora de casa perdeu para o Sampaio 2-0, venceu o Guarani 2-0, empatou com o CRB 1-1, venceu o Brusque 1-0 e perdeu para o Tombense 2-1. Nos últimos jogos, o Sampaio em casa é muito forte, né? Mas nos últimos jogos, venceu o Guarani no Brinco. Venceu o CRB lá, empatar com o CRB fora e o Brusque, que é um time chatinho dentro de casa, são bons resultados, né? Vale a pena ficar de olho. Mas eu venho aqui com a ideia de trabalhar esse back Vasco. A torcida do Vasco está empurrando bem o time do Vasco, São Januário, tá? Ficar de olho nesse back aqui. Caso o Ituano abra o placar, ficar de olho no Leia o Ituano também. Beleza? Fechamos aqui o brasileiro. A Champions League está começando a funilar, né, pegando as últimas partes da pré antes do grupo, né, de formarem os grupos. Então os jogos vão começar a ficar um pouco melhores, né? A primeira rodada eu não consegui fazer, nem da Champions, nem da Conference League. Vou ficar de olho um pouco mais agora para frente. Se pegar agora, a gente vai ter um jogo do Malmo, é um time, né, melhor que a gente está acostumado a fazer. Esses Algresvilhos, não sei de onde que é,
mas você tem um Karabag Zurich jogando, já é um jogo aqui bem melhor. A gente tem um Midtjylland e um AEK, um jogo bom também. Ludogorets com Shamrock Rovers, né, da Bulgária e da Irlanda, vai ser um jogo bem interessante aqui para ficar vendo. O Bodø Glimt da Noruega, né, tenta voltar aí a jogar uma Champions League, a fase de grupo, e um Dinamo Zagreb. A gente já começa a ter uns times um pouco mais fortes, tá? Para ficar de olho. Aqui, não sei se eu vou conseguir fazer os jogos, tá? Tem que ver o meu streaming como é que vai estar, se vão estar passando alguns jogos. A gente tem aqui 3 jogos 1 hora, 2 jogos 2h45, um jogo 3h45, um jogo às 16 horas. É bem espalhado, né? Dá pra ficar de olho. Aqui, se for fazer alguma coisa, eu vou tentar pegar alguma coisa em Back Malmo. Tem que ver realmente como é que é esse time aqui dos Zalgiris. Não tenho a mínima ideia, tá? Karabag Zurich, acho um jogo bem complicado, um jogo bem parelho. Se eu vier fazer alguma coisa aqui, vai ser num lei a pior equipe, tá? Midtjylland e AEK, o Midtjylland que empatou na primeira rodada do campeonato dinamarquês. Tem que ver como é que vem a equipe. O Júnior Brumado não jogou, o Júnior Brumado que é o titular não, mas é o atacante principal, né, do Midtjylland. Tem que ver se ele ou ele tá de lesão ou se ele foi negociado, alguma coisa assim. Ele não jogou o primeiro jogo contra o Rangers, não vi ele em campo, então faz uma falta danada. Mas tentar pegar aqui alguma coisa num back. Ludogorets e Shamrock Rovers, ficar de olho aqui no mercado de gols. Vamos ver como é que o Shamrock Rovers vem para cima. Na Irlanda é um time que faz bastante gol e o Ludogorets é um time que comanda também a Bulgária, tá? O Bodø Glimt, que não vem fazendo uma boa campanha na Noruega, mas pode ser que o jogo aqui seja um pouco mais fácil. Esse time do Linfield também nunca ouvi falar. Vamos ver se dá para ficar de olho aqui num back Bodø Glimt. E o Dinamo Zagreb jogando com o Skup, que eu também nunca vi o time do Skup, mas o Dinamo Zagreb é um time um pouco mais conhecido e forte. Ficar de olho nesse back também ao Dinamo Zagreb. Beleza? Na Conference League, 3 joguinhos que bem mais fracos, né, ainda nesse começo da Conference League. Não vou nem passar aqui o de olho, tentar fazer aqui se der para fazer, mas eu aviso a galera lá do grupo. Beleza? Terça-feira vamos jogos importantes. Vamos ver se a gente vai ter um padrão e comento com todo mundo, né? Gestão. Tem que ter gestão e tem que ter método para manter vivo nesse meio. Quem gostou do vídeo, quem ainda não segue a gente, vai dar aquela moral que ajuda a gente bastante a crescer nosso canal, a melhorar os conteúdos. Quem puder ativar o sininho, vocês vão ficar mais por dentro das notificações dos vídeos que vão subir. Comenta se a gente deixou passar aqui alguma informação importante e compartilha com os amigos. Se esse vídeo te ajuda, pode ajudar algum amigo também e a gente vai crescer cada vez mais. Beleza? Valeu!